Queridos irmãos, a gente tem conversado ultimamente sobre o livro, ou a carta de Paulo aos Filipenses. Mas vem em meu coração também nas últimas semanas, lidando com as escrituras em outro contexto que não da igreja, a ideia de estudarmos junto com o Filipenses um personagem da escritura que tem sido muito importante na minha vida, na minha caminhada com Cristo, e vendo todo o sofrimento do nosso povo, do povo brasileiro, vendo tudo que tem acontecido, as incertezas, esse personagem, então, ele foi fazendo morada no meu coração, nas minhas meditações diárias, e eu me refiro a um homem chamado Jó. Assim nós vamos, nas próximas semanas, revezar, eventualmente lidar com Jó, eventualmente lidar com Filipenses, que é o texto que a gente está lidando hoje. E hoje Deus colocou no meu coração de nós começarmos, introduzirmos um pouquinho o que foi a vida deste homem chamado Jó. Gente, a história de Jó não é uma história para pessoas de estômago fraco. O que nós vamos experimentar ao ler o texto, ao se envolver com esse personagem bíblico, eventualmente traz dor e sofrimento só para quem lê. Imagina para quem participou do que Jó viveu. E é um livro sobre o sofrimento. Eu não sei se todo mundo aqui está familiarizado com a história de Jó. Hoje é só uma breve introdução. A história de Jó é a história de um homem rico, um homem fiel, que tem uma família abençoada, que tem tudo do bom e do melhor nessa vida, e esse homem, de repente, perde tudo. E ele perde tudo no sentido mais amplo. Ele perde seus bens, ele perde seus empregados, ele perde seus filhos, ele perde a saúde. E ele perde tudo isso num teste, uma prova diabólica que, pasmem, foi aprovada por Deus. E o livro de Jó, ele lida com esses temas, desses dilemas, digamos assim, de um homem íntegro que perde tudo da noite para o dia e sequer sabe por que perdeu. E a gente pode dizer que seguramente o livro de Jó é um dos livros mais difíceis de toda a escritura. E ele é difícil, em primeiro lugar, pela estrutura. Jó é um livro tipo Big Mac, sabe? Que tem Big Mac tem um hambúrguer pão em cima, pão no meio e pão embaixo. O livro de Jó, ele tem narrativa em cima, narrativa no meio, narrativa embaixo, e tudo aquilo é recheado com discursos, com monólogos. E alguns monólogos contra a palavra de Deus, feitos esses monólogos pelos amigos de Jó, e outros de Jó se defendendo. Então é um livro extremamente difícil. Mas é um livro difícil também porque ele lida com aqueles temas que a gente gosta de evitar. Temas como doença, agonia, sofrimento e morte. E nessa quarentena é interessante que mesmo quando a morte bate a porta de 1.000 famílias por dia a mais aqui no nosso país por conta do coronavírus, as pessoas ainda gostam nesse tempo de ficarmos assistindo lives e séries da Netflix, e a gente tenta sequer refletir nesses temas. Mas o livro de Jó, ele não evita temas desconfortáveis, e ele vai tratar inclusive da perda de filhos, da perda da saúde, decepção com amigos. E Jó, então, ele lida com tudo isso que a gente foge. E é um livro sobre dor, sobre justiça, sobre injustiça, sobre soberania. É um livro que lida com sofrimentos intensos. Um sofrimento inimaginável. O sofrimento humano trazido pela soberania divina. Inclusive, se você observar nessa semana passada, um pregador famoso em São Paulo, ele afirmou com todas as letras que, por conta do sofrimento na pandemia, talvez era necessário diminuir a soberania de Deus. Gente, de fato, eu concordo com ele numa coisa: é difícil compreender a bondade e a soberania de Deus em tudo isso que tem acontecido.
Mas o livro de Jó, ele vai demonstrar que existe uma razão por trás de tanto sofrimento. E Jó lida então com as maiores preocupações de um homem, com a sua sobrevivência, o seu sustento, a sua saúde, em termos físicos, e lida também em termos teóricos ou filosóficos, com o propósito da vida, com o tema da adoração e com o tema da idolatria. E é interessante então que, ao ler Jó, tudo isso que eu tenho dito para vocês, de bom e de ruim, vai sair do texto. Então abra comigo Jó capítulo 1, versículos 1 a 7. Nós vamos só introduzir o personagem hoje, e ao introduzir o personagem nós vamos lidar com algumas ilusões que nós temos quando nos deparamos com uma pessoa como Jó. Então lê comigo, por gentileza. Eu passei para vocês já no texto, no arquivo que eu mandei agora há pouco, mas diz assim o texto bíblico: havia um homem, Jó capítulo 1, versículos 1 a 7. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Até aqui. Nós vamos começar falando um pouquinho de quem é Jó a partir deste pequeno texto que nós lemos aqui. E a gente observa na figura de Jó 3 palavras que começam com a letra C. 3 Cs que definem um pouquinho quem é Jó no contexto que nos é apresentado. E a partir desses 3 Cs, nós vamos observar quais são algumas ilusões que as pessoas acreditam com respeito a pessoas que manifestam esses 3 Cs. Essas 3 palavras que começam com a letra C. Veja comigo quais são essas palavras. Olha lá. Nós estamos falando de um homem de caráter. Nós estamos falando de um homem com consistência. E estamos falando de um homem com condição de vida, com uma condição financeira estável. Esses são os 3 Cs. Observa comigo o caráter de Jó em primeiro lugar, versículo 1 de Jó capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Queridos, o primeiro C que define Jó é que Jó é um homem de caráter. A palavra íntegro significa completo ou perfeito, ou seja, é um homem que não tinha falhas de caráter. Vocês sabem que pessoas lutam em áreas específicas da vida. Alguns lutam na área moral, outros lutam na área da ganância, outros lutam na área do poder e outros lutam nas 3 áreas. Essa é a realidade. Mas Jó, ele era completo em tudo. E ele é tratado como alguém reto, ou a palavra que designa alguém que não se desvia.
Vocês sabem que as pessoas eventualmente conseguem ir muito bem na vida por um tempo, seguem firmes. Mas eventualmente você fala, nossa, o que aconteceu com fulano? Cara, acho que ele ficou louco. Não, a pessoa simplesmente se desviou daquela rota. Mas Jó não é assim. Jó é um homem reto. O texto ainda define Jó como um homem temente a Deus. Alguém que sabe o caminho da sabedoria, que é o temor de Deus. Que tem plena noção de quem Deus é. E finalmente o texto define Jó como um homem que se afasta do mal, ou que se desvia do mal. É alguém que atravessa a rua quando na calçada tem algo que o tenta. É alguém que se desvia das conversas imorais, antiéticas, ruins, inúteis. Eis alguém que sabe fugir do pecado. E esse é Jó, um homem cujo caráter não tem falhas. E a coisa é tão séria que Jó ele é tratado no Antigo Testamento como um dos 3 grandes homens de justiça. Em Ezequiel capítulo 14, versículo 14, olha o que o texto diz a respeito de Jó. Ainda que estivessem no meio desta geração, estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó. Eles, pela sua justiça, salvariam apenas a própria vida, diz o Senhor Deus. Deus está dizendo o seguinte, os 3 grandes homens da história, ou pelo menos do Antigo Testamento, no que diz respeito à justiça, são Noé, Daniel e Jó. Então Jó começa com um excelente C, é um homem de caráter. Mas Jó não é só um homem de caráter, ele tem mais do que isso. Jó tem o que a gente chamaria de consistência. Ele é bom, e ele é bom o tempo todo, e ele é bom com todos à sua volta. Versículo 1 vai falar que ele era íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E olha agora comigo o versículo 5. Decorrendo o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. E olha o que o texto diz, assim o fazia Jó continuamente. Jó é um homem que não só tem caráter, ele tem caráter continuamente. E isso a gente chamaria de consistência. Jó é um homem que, na sua adoração a Deus, isso é a regra, e é uma regra sem exceções. Vocês sabem que eu e você, a gente consegue melhorar em algumas áreas difíceis para nós, eventualmente. A gente tem êxito em vencer pecados específicos, mas a realidade é que o normal da experiência humana é que essas vitórias que nós temos numa área ou outra, ou elas não são completas, a gente continua lutando com algumas quedinhas aqui e ali, ou não é duradouro. Às vezes os problemas voltam e voltam com 7 demônios piores, essa é a realidade. Então, muito da vida cristã às vezes é cair, levantar, seguir, cair um pouquinho mais, levantar, seguir. A gente estabelece metas ousadas às vezes, eu vou falar do que eu entendo, né? Regime, né? Você fala, vou perder 10 quilos em um mês. Aí o camarada perde 2 quilos na primeira semana e ganha 3 na segunda. Essa é a realidade. A gente vai e volta, perde mais 2, ganha mais 3 depois. Ao fim do mês ele ganhou 4 quilos. Somos inconsistentes muitas vezes. Mas Jó não é assim. Jó é um homem que segue firme. E ele é tão fiel e segue firme que ele, com os filhos, diz que ele faz aquilo continuamente. Esse é o padrão de Jó. Então os Cs de Jó são caráter, consistência. E o último C de Jó é a sua condição de vida. Veja comigo versículos 2 a 4. Diz assim, nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente.
Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, e cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Então, Jó não é apenas um homem de caráter, um homem justo. Ele é justo e é rico. Ele não é apenas um homem de caráter e rico. Ele é um homem justo de caráter, é um homem rico, e ele tem uma família estilo comercial de margarina. Já viu o comercial de margarina? Todo mundo à mesa, café da manhã com 20 itens, com croissant. E as pessoas se tratam com amor, né? Aqueles olhares sorrindo, suco de laranja amarelinho na mesa, e todo mundo falando, querido, passa para mim a margarina. Essa é a família de Jó. E mais, a proporção de filhos e filhas que ele tem para a cultura do Oriente Médio é fantástica, 7:3. Os 7 cuidando das 3. 10 filhos. E com uma família unida e santa. E os filhos se reúnem para celebrar quase que o tempo todo. E eles se revezam. E eles estão juntos. Inclusive, Jó sacrifica em favor deles, mas se você observar no texto, Jó só faz isso por precaução. Não porque eles são pecadores terríveis, ele vai dizer, talvez meus filhos tenham pecado no coração. Vai saber, né? Então eu vou sacrificar para garantir, mas porque não parece. A turma está bem, são unidos. E Jó é esse homem, então, realizado, inclusive com a sua família. E ele é rico. Ele tem 7.000 ovelhas. Eu não tenho ideia do que são 7.000 ovelhas juntas. Tem uns amigos que tiveram umas cabrinhas, né? Não lembro quais são, 2 ou 3, né? Mas 7.000 ovelhas. Fala de 500 juntas de bois. 500 jumentos. Os jumentos eram animais da realeza no Antigo Oriente Médio. E ele era simplesmente o Bill Gates do Oriente Médio. O homem mais rico de todos. Só para vocês saberem, ele é rico numa região que é deserto. Então, eis alguém de sucesso. Ser rico nos Estados Unidos da América é mais fácil do que no deserto. E temos esse homem com os 3 Cs: caráter, consistência e condição de vida. E essa nossa introdução ela serve para a gente compreender um pouquinho como a gente se engana com esses 3 Cs. Como nós nos iludimos quando vemos uma situação análoga à situação de Jó. Quando nós vemos alguém que tem caráter, que tem uma boa condição de vida e inclusive tem consistência na administração da vida e da família, nós nos iludimos com a vida desse indivíduo. E essa vai ser uma das grandes lições do livro de Jó. Nós pensamos que se estes fatores estiverem todos presentes, tudo irá bem na vida dessa pessoa. Mas o que o livro de Jó vai nos ensinar a partir de hoje é que há outros fatores envolvidos na vida de alguém, mesmo do servo de Deus mais fiel. E hoje nós vamos lidar quais são esses outros fatores que que influenciam a vida de alguém, mesmo quando a pessoa tem caráter, tem consistência e tem condição de vida. E assim, nessa nossa conversa introdutória sobre Jó, eu quero compartilhar bem rapidamente com vocês 3 ilusões comuns de quem valoriza essas áreas que são boas, ninguém está dizendo que são ruins. Mas são 3 ilusões que eventualmente a gente pode criar a partir de observar a vida de alguém que tem caráter, que tem consistência e uma boa condição de vida. E a primeira ilusão é a ilusão do que eu chamaria a ilusão da vida garantida. Então nós vamos ver ilusões comuns que temos em relação a pessoas que têm caráter, consistência e condição de vida. E a primeira ilusão é que elas estão com a vida garantida. A primeira ilusão é vida garantida. Queridos, quando nós olhamos pessoas que nem Jó, que é um homem íntegro, é um homem que tem uma família boa, excelente,
já está no topo da carreira. O primeiro engano que nós temos é, nossa, esse cara se garantiu. Esse é um engano, essa é a ilusão mais óbvia. Quando vemos alguém que obteve tudo de bom que essa vida pode oferecer, bens, família, caráter, a gente imagina que a vida dessa pessoa não trará surpresas. É como se a gente compreendesse que as coisas ruins que acontecem são coisas limitadas por fatores controláveis. É como se a gente achasse que nessa vida a gente consegue algumas imunidades. Por exemplo, a gente acha que se o camarada é rico, ele nunca vai se tornar um miserável. A gente acredita que ser um bom crente é imunidade contra a quebra de um relacionamento, contra um divórcio, por exemplo. A gente imagina que alguém ser um bom pai, uma boa mãe, isso evita tragédias familiares como um filho nas drogas. Ou a perda de um filho. Mas o que essa história comprova pra gente é que deste lado da vida não existem garantias de paz para essa existência. Eu considero muito sábio o conselho da sabedoria popular, pelo menos da língua inglesa, que diz hope for the best and prepare for the worst. Ou seja, espere o melhor, mas prepare-se para o pior. Porque Deus desenhou uma vida em que há alguma previsibilidade, isso é real. Se você trabalhar bem, a tendência é que você seja promovido. Se você for um bom marido, a tendência é que a sua família tenha paz. Se você for um pai fiel, a tendência é que seus filhos sejam crentes. Uma mãe fiel. Normalmente é assim. Mas ser normalmente assim, comumente assim, não significa que é sempre assim. Irmãos, se eu pudesse fazer um apelo a partir da história de Jó, não coloque o seu coração nas coisas dessa vida, pelo menos não em primeiro lugar. Não coloque o coração em ter paz nessa vida. Veja, tudo que eu mencionei para vocês, nada disso é ruim, tá bom? Dinheiro não é ruim, necessariamente. Família é ótima. Ter consistência no caráter, fenomenal. Mas cuidado, irmãos. A gente não pode colocar o nosso coração no sucesso financeiro. A gente não pode colocar o nosso coração sequer no sucesso familiar. Não coloque o coração nas coisas dessa vida. Porque mesmo se a gente tiver caráter, consistência e condição de vida, nada disso é garantia de paz e tranquilidade. Porque o nosso coração não deve estar num estado, numa situação, o nosso coração tem que estar no nosso Deus. E a história de Jó ensina que nada dessa vida é garantido. Essa é a primeira ilusão. A vida garantida. Quando nós observamos então uma pessoa com caráter, consistência e condição de vida, a gente tem a ilusão de que esse camarada vai viver até o fim da vida em paz. Mas há uma segunda ilusão que a história de Jó vai trazer para a gente, e a segunda ilusão é: esse indivíduo já chegou ao topo. Ele está no topo da existência. Quando a gente olha para a vida de Jó, a gente pensa, olhando esses versículos, nossa, é impossível alguém viver melhor. Jó já tem tudo o que ele precisa. Mas há um ditado no mercado financeiro que eu quero trazer para vocês no sentido oposto. O ditado do mercado financeiro, acho que ele foi criado no Brasil, esse ditado, ele é assim: no fundo do poço sempre existe um alçapão. Sempre dá para descer mais fundo. Esse é o ditado do mercado financeiro. Eu quero usar esse ditado do lado oposto agora, e vou explicar para vocês. Na história de Jó, nós nos deparamos com um homem que parece que chegou no sucesso, no topo da vida com Deus, da família e da vida neste mundo. Mas o que eu quero dizer para vocês é que no topo da vida sempre tem um buraco para o sótão.
Sempre tem como subir. Eu vou provar isso para vocês. Jó é descrito do jeito que eu trouxe para vocês como alguém de caráter, consistência e condição de vida no começo da jornada. E tudo isso é um sentido quase que absoluto. E quando Jó sofre, ele sequer compreende o motivo. Os amigos dele tentam convencê-lo de que ele sofre por causa de algum pecado, mas Jó pensa e ele discute, mas não é pecado que eu tenho. E de fato, o problema de Jó não era pecado. Por que Jó sofre a perda de tudo aquilo? Por que ele sofre então? Jó sofre, e os irmãos vão compreender que essa é a linha do livro, porque embora o relacionamento de Jó com Deus fosse significativo, fosse real, fosse um relacionamento frutífero e profundo, quando estamos falando de conhecer a Deus, sempre é possível avançar. É isso que a vida de Jó demonstra. A ponto de, em Jó capítulo 42, abra comigo aí Jó capítulo 42, versículos 1 a 6, Jó dizer o seguinte: Então respondeu Jó ao Senhor, Jó 42, 1 a 6, Eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem o conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Observa o que vai acontecer com Jó ao final do processo. Olha as frases. Falei do que eu não entendia. Coisas maravilhosas que eu não conhecia. Tu me ensinarás. E finalmente, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Queridos, o que Jó ensina pra gente é que sempre é possível crescer na vida com Deus. E essa foi a dura lição que Jó aprendeu no seu sofrimento. A lição de Jó, ela é, digamos assim, humilhante. Ela é esmagadora, especialmente para nós que lutamos com orgulho intelectual e orgulho teológico. Eu luto com isso. Vários irmãos lutam também. Porque a gente vai estudando a Escritura, lidando com as pessoas, e parece que as coisas em algum momento começam a fazer algum sentido. Você começa a dizer, nossa, eu até sei quem Deus é, consigo dar uma aula sobre quem Deus é, sei quem o homem é, sei como a salvação opera. E conforme a teologia vai adentrando a nossa existência, a nossa vida melhora, casamento melhora, a gente se torna um pai melhor, a gente começa a dar fruto, crente mais fiel. Aí a gente fala, será que eu não cheguei no nível que deveria? E a resposta de Jó é, não, querido. No teto da vida com Deus, sempre existe um buraco para o sótão. Sempre dá para subir mais. Sempre tem espaço para crescer. Eu não me lembro qual pregador, se foi Jonas Madureira ou outro, mencionou que foi visitar o Dr. Russell Shedd há pouquíssimo tempo antes da morte dele. O Dr. Russell Shedd foi o grande influenciador de excelentes pregadores que nós temos hoje, como Luiz Saião, como Jonas Madureira e tantos outros. Então ele já idoso, doente, já sabendo que era uma doença terminal e tudo mais, esse pregador foi visitá-lo e quando chegou lá viu um livro com um marcador de livros ali do lado de onde o Russell Shedd estava. Ele falou, você está lendo esse livro, Dr. Shedd? E ele falou, estou lendo. E ele disse o seguinte, olha, esse livro é fenomenal, eu estou aprendendo coisas que eu nunca imaginei. Gente, o Dr. Shedd,
Ele leu mais livros na vida dele do que talvez a nossa igreja inteira junta. E ele, no fim da vida, percebe que tem coisas para aprender. E Jó é esse homem que tinha pleno sucesso no caráter, pleno sucesso na família, pleno sucesso financeiro, mas ele teve que aprender as duras penas, que Deus tinha mais coisa para ele. Irmãos, a vida com Deus, ela é inesgotável. A vida com Deus, ela traz elementos que nós não temos como atingir o auge. Por exemplo, o amor a Deus. Sempre há espaço para amar mais. O amor às pessoas. O conhecer as pessoas que Deus nos dá na vida. Vocês sabem que casamento é se surpreender com a pessoa com quem casamos a vida toda. Cada dia me surpreendo com coisas novas, e acredito que a minha esposa também. Aliás, esse crescimento ele é tão contínuo que a Bíblia define a eternidade como uma grande aula inesgotável de teologia. Em João 17,3 diz assim: a vida eterna é esta, : que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna é esta, conhecer a Deus. Isso é inesgotável. Então, a segunda ilusão, quando vemos pessoas crentes que têm caráter, que têm consistência e que têm condição de vida, a gente imagina, ele chegou ao topo. E o livro de Jó diz que isso não é verdade. Finalmente, a última ilusão que nós temos quando vemos pessoas como Jó é a ilusão de que é uma ilusão quanto à dimensão da realidade. É que a ilusão é que a realidade é somente aquilo que nós enxergamos ou percebemos. Então, Jó tem caráter, tem consistência, tem condição de vida, mas alguém pode ler a história dele e achar que ele tinha vida garantida, que ele chegou ao topo, e alguém, lendo até o versículo 5, pode imaginar que tudo que acontece na vida de alguém faz parte da realidade daquilo que a gente consegue perceber. Mas olha comigo os versículos 6 e 7, o que diz o texto. Num dia, então Jó capítulo 1, versículos 6 e 7. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E então perguntou o Senhor a Satanás: "Donde vens?" Satanás respondeu ao Senhor e disse: "De rodear a terra e passear por ela." Até aqui. A última ilusão, o último engano que nós temos é a gente compreender a vida muitas vezes com respeito ao mundo natural. Mas Jó é um livro que não fala só sobre a realidade normal da vida. Não só questões de sofrimento e de fidelidade. Jó lida com uma dimensão sobrenatural, espiritual da existência. É um livro em que o sobrenatural interfere grandemente na ordem natural das coisas. Interessante que a gente precisa definir o que é sobrenatural. Muita gente entende que sobrenatural é aquilo que é extraordinário, que Deus está lá na sua eternidade e muito raramente ele vem e intervém na existência. Por isso é sobrenatural, é fora do que é normal. Então, por exemplo, isso que aconteceu com Jó, para pessoas assim, isso é uma exceção. Isso não acontece sempre. A pergunta que eu tenho para vocês é: quem disse que é assim? Francis Schaeffer, no livro A Verdadeira Espiritualidade, ele diz o seguinte: o mundo sobrenatural na Bíblia são simplesmente aqueles elementos que a gente não percebe no dia a dia, mas que estão plenamente funcionando e operando o tempo todo. Como, por exemplo, a realidade dos anjos e dos demônios. Você garante que não tem um anjo aí do seu lado? Ou na sua frente? Não? Dá para garantir? Pode ser que ele esteja aí agora. Espero que não tenha um demônio. Não?
Mas é possível. A realidade sobrenatural é simplesmente a realidade que a gente não enxerga. E o texto diz: Satanás se apresenta diante de Deus, e de onde você vem? E ele diz: de rodear a terra e passear por ela. É interessante que você não vê nenhum texto do Antigo Testamento mencionando que alguém viu o diabo passeando. Olha aí, antes dele aparecer para o Senhor, ele passeou. Ninguém viu. Ou seja, o diabo passeou por aí e ninguém percebeu. E o diabo é esse que vai trazer para a vida de Jó as piores perdas que alguém poderia sofrer. Perdas familiares. Ele promove a morte dos 10 filhos de Jó. Perda de todos os bens de Jó em sequência. E inclusive perda na saúde de Jó. Por que isso é importante para a gente? Queridos, isso é importante porque a gente às vezes acha que tem as coisas sob controle. A gente protege os nossos bens. A gente se fecha numa bolha. Tem gente que vai viver numa ilha. A gente tenta trabalhar o caráter, isso é ótimo. A gente mantém a disciplina para ter consistência. Alguns desenvolvem uma condição financeira de vida quase que inatingível. Mas, turma, no fim das contas, nós não temos nenhum controle nesse processo. Porque se no mundo sobrenatural Deus decidir, determinar ou permitir, seja como for, que o mundo sobrenatural intervenha na nossa vida, tudo que a gente tinha como garantido é perdido. E o problema é que muitas vezes a gente ignora o que é sobrenatural. Nós levamos a vida, calculamos a vida sem levar isso em conta. E mesmo um homem com caráter, com consistência e condição de vida, da noite para o dia, é colocado numa situação de sofrimento inimaginável. Queridos, essa é a introdução que eu tinha para a gente hoje. Essa é a jornada que nós vamos entrar. Uma jornada que diz respeito ao sofrimento, e um sofrimento que eu e você, ninguém está imune a esse sofrimento. Mesmo as pessoas de caráter, mesmo os irmãos mais consistentes e os de melhores condições de vida, nenhum de nós está imune a passar por situações análogas ao que Jó passou. Assim, se você puder lembrar de algo sobre esse texto que nós lemos, a vida não está garantida. Segundo, eu e você, nenhum de nós chegou ao topo. Em último lugar, a realidade verdadeira é muito maior do que aquela que nós percebemos. Eu quero pedir então agora, na nossa oração final, a direção de Deus no estudo dessa história de Jó, que vai acontecer nos próximos tempos aqui na igreja. Seguramente você já sofreu alguma coisa na sua vida, e se não sofreu, o que eu sei é que você vai sofrer. E eu quero orar para que nesse sofrimento, que talvez alguém já tenha passado, esteja experimentando ou vai experimentar, que esse nosso sofrimento não seja desperdiçado. Como não foi desperdiçado o sofrimento de Jó, ele disse: antes eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó alcançou um nível de maturidade, de profundidade na vida com Deus, que só aquilo que ele passou poderia produzir. Que eu e você não tenhamos ilusões nessa vida. Essa é a nossa primeira lição de hoje. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pelo exemplo da vida de Jó. Obrigado pelo exemplo de caráter, pelas dicas que ele mesmo dá no livro de como manter o caráter, pela perseverança e consistência desse homem. Muito obrigado pelo exemplo dele em
administrar sua família e seus bens. Mas, Senhor, nos dá a perspectiva que Jó teve no fim da vida, quando tudo passou, de que é necessário aprofundar a nossa vida com Deus e que nós não tenhamos nenhuma ilusão, Senhor, quanto a essa vida, nem ilusão da vida garantida, nem a ilusão de que chegamos ao topo, nem a ilusão de que a realidade é somente aquilo que nós percebemos. Nos dá uma igreja madura em lidar com o sofrimento e que, quando ele vier, que a gente melhore o caráter, a consistência, e isso redunde em uma melhor condição de vida também. É isso que eu te peço e te agradeço em teu nome. Amém.